Olá pessoal, meu nome é Eugênio Serlan, eu sou o professor de vocês na disciplina de Princípios Históricos da Educação. Eu sou formado em Pedagogia e também bacharelado em Teologia. Sou especialista em docência superior, ciência da religião e também especialista na área da teologia em interpretação bíblica e exegese. Porém, recentemente eu me matriculei numa outra pós-graduação que trata sobre o ensino da filosofia e das ciências sociais. Nós vamos trabalhar então essa disciplina, Princípios Históricos da Educação, e nós vamos nos deter principalmente a um fundamento importante das ciências sociais, que é a retórica. Então nós vamos para os slides passo a passo e eu acredito que a nossa aula será a mais prazerosa possível. Então vamos lá a cada slide. A começar aqui com a introdução, e na introdução a gente já vai observar a retórica sob duas perspectivas, sob dois olhares, tá? O primeiro olhar é concernente, diz respeito à retórica sobre a aplicação do discurso, da fala, e a gente entende que dentro desse aspecto a retórica ela vai estar presente em todas as etapas de nossa vida, né? A retórica ela vai se manifestar no discurso, na expressão verbal, seja ela profissional, seja ela socialmente, seja ela dentro dos relacionamentos mais íntimos, ou na forma de apresentar nossas ideias, algum projeto, dentro de um círculo familiar. Tudo isso exige retórica. E esse primeiro ponto de vista é a retórica dentro da nossa expressão labial, dentro da nossa expressão sonórica, né? Da fala, do discurso. Então, toda vez que eu vou discursar, eu expresso também retórica, né? Eu expresso também esse fundamento importante. A outra parte, outro ponto de vista é a retórica sobre a pesquisa, sobre a escrita. Esse vai estar numa outra aula mais especificamente que eu vou tratar com vocês, mas aqui a gente aprende que a retórica ela se estende por vários formatos e estilos, tá? E esses estilos eles foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo para tornar o discurso, seja ele falado ou escrito, uma forma mais agradável, coerente, persuasiva. A gente entende que a retórica, ela como um instrumento filosófico, histórico, também é um instrumento social. A retórica está presente na poesia, está presente na música, está presente na arte, está presente na pesquisa, está presente dentro e fora da sala de aula, está presente nos tribunais de júri, enfim. Então a gente observa esses dois olhares sobre retórica. O primeiro é a retórica como sendo um fundamento do discurso, da fala, e o segundo é a retórica como um instrumento também de pesquisa, né? Como um instrumento de busca pela verdade científica, tá? Então, o que é retórica? A gente pode imaginar. Retórica é dentro da etimologia, a gente sabe que etimologia significa a raiz da palavra. Quando se busca etimologia, nós estamos buscando a raiz de uma palavra, o significado mais profundo de uma palavra, de um verbete, de uma locução. Então, retórica é uma palavra com origem no termo grego, rhetoric, que significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias e convicções, né? Transmitir as suas ideias com muita convicção. Então, toda vez que eu transmito uma ideia com convicção, com persuasão, eu estou usando a retórica.
eu estou usando este fundamento, este instrumento de ensino, esse instrumento filosófico. Eu, alguns anos atrás, tive o prazer de ser professor de grego e quando a gente trata do grego, o grego koiné, o grego comum, por muitas vezes eu me esbarrei com essa palavra, né, retórica, que tem esse fundamento importante de alguém que se expressa com clareza, né, de alguém que se expressa com intensidade. De maneira geral, a gente entende que todas as civilizações em todas as partes do mundo utilizaram retórica. Porém, os gregos foi que sistematizaram essa área, digamos assim, do ensino. Foram os gregos que sistematizaram, ou seja, os gregos organizaram, colocaram em ordem esse fator chamado retórica, essa ação chamada retórica. Então a gente pode imaginar todas as civilizações do mundo de alguma forma expressaram retórica, mas foram os gregos que organizaram, que colocaram cada componente, cada ação dentro da sistemática do que é retórica. Então, nós podemos entender retórica é a forma como eu falo, é a forma, é a arte de falar bem. Também entendo que a retórica tem dois olhares. E agora eu estou entendendo que a retórica ela foi utilizada por todas as civilizações, mas os gregos sistematizaram. E sistematizaram quando? Século V, chamado Século de Ouro da Grécia, e dois filósofos, um chamado Péricles e outro Protágoras, eles trazem a retórica, tá, para Atenas. Por que eles trazem para Atenas? Porque em Atenas havia ali um campo fértil para toda a arte retórica. E de onde eles trouxeram? Eles trouxeram de uma região, a região da Cilícia, que hoje pertence à Itália, mas antigamente era de domínio grego. Era, digamos assim, o limite do território grego. E naquele tempo na Cilícia, as pessoas estavam perdendo os seus bens, os seus domínios, e o governo, digamos assim, exigiu que aqueles que quisessem tentar reaver os seus bens teriam que discursar, teriam que mostrar o porquê. E aí surge a retórica, surge justamente dessa necessidade de buscar de volta, de trazer de volta aquilo que se perdeu. E os gregos então trazem a retórica da Cilícia para Atenas, e é ali em Atenas que a retórica ela vai tomar uma forma, ela vai ser forjada, tá? E é justamente em Atenas esse grande movimento, porque como já disse anteriormente, em Atenas havia ali um campo fértil para toda essa crescente da ação retórica. E a retórica aqui ela começa a ser utilizada de uma forma mais intensa pelos filósofos, principalmente pelos sofistas, né? A palavra sofista significa sábios, né? Os sábios. E então, com os sofistas, a retórica vai ganhando força, vai ganhando um formato mais intenso. E ali em Atenas, nas praças de discursos, no Ágora, né, que era um lugar de discurso filosófico, os filósofos ou qualquer outro cidadão que quisesse se expressar, que quisesse discursar, ele poderia se candidatar para trazer ali a sua mensagem, a sua oratória, o seu discurso. Lembrar um fato importante que retórica e oratória não são a mesma coisa. Elas andam juntas, mas não são a mesma coisa. A oratória digamos assim, o que você produz, né? O som, a oratória, o falar bem, tá?
a arte de falar bem. Agora, a retórica, ela trata sobre todo o conjunto, desde a organização do discurso até o pronunciamento. Então, eu digo que oratória é um componente da retórica, tá bom? Então, quando eu falo oratória, eu falo sobre todo o conjunto, desde a sistematização do discurso, desde a elaboração de um texto, que às vezes você vai ter que apresentar, até você pronunciá-lo, até você dizê-lo, ok? E um fator interessante é que um filósofo chamado Isócrates, ele traz a retórica para dentro do círculo escolar, e é a partir deste ponto que a retórica se torna um fundamento da cidadania. Ou seja, nesse ponto, todo e qualquer cidadão poderia ali se expressar. E o fato de se expressar evidenciava, digamos assim, uma cidadania. Quem discursava, quem falava, era visto como um bom cidadão, um nobre cidadão. Então, a retórica entra no componente escolar para que fosse também um instrumento da cidadania, que as pessoas pudessem ser bons cidadãos e os bons cidadãos pudessem expressar ali um discurso com qualidade. Então, quem ia para aprender nas escolas, nos ginásios, eles também aprendiam sobre o discurso, sobre o princípio do falar. Agora a gente entende que a retórica ela é um componente da ação social e nesse ponto de vista eu quero abordar aqui a retórica e a ação pedagógica. A gente já entendeu o que é retórica, a gente já entendeu de onde ela veio, a gente entendeu quais foram os personagens que colocaram a retórica, forjaram a retórica como um instrumento social. Agora, interessante é que quando a retórica ela chega dentro desse ambiente escolar, a preocupação dos filósofos, dos professores, era de organizar o pensamento mais a fala. E essa é uma das preocupações do professor. O professor precisa se preocupar nesse quesito de organizar o seu pensamento e a fala. Alguns professores têm dificuldades na hora de falar, de expressar conhecimento, porque também têm dificuldade na área de organizar o seu pensamento. Então, eu digo para os meus alunos que quem organiza bem o pensamento tem uma maior facilidade de falar, tem uma maior facilidade de lidar com as palavras, com os verbos, com o som que é produzido de dentro de si. Então, a retórica, como um componente pedagógico, como um instrumento, uma ferramenta do professor, do mestre do saber, é importante porque ela vai trazer a necessidade do professor organizar o seu pensamento e a fala. E alguns dos meus alunos perguntam às vezes, mas professor, como é que a gente pode organizar o nosso pensamento e a fala? Onde eu posso utilizar a retórica? Bom, então o que eu indico, o que eu digo, que alguém que está se preparando para ser professor ou que já é professor e tem alguma dificuldade dentro dessa área, ele precisa começar a exercitar a sua audição, ouvir. Ele deve aprender a ouvir. Não só captar o som, mas ouvir, porque tem muita gente que capta o som. Agora, a diferença é se você entende o som que está chegando aos seus ouvidos, se a tua mente está decodificando aquilo que você está ouvindo, tá? Então, o professor ele precisa ser alguém que sabe ouvir, que saiba ouvir com entendimento, com clareza. Outro conselho que eu sempre trago aos meus alunos é que alguém que quer ser um exímio orador,
ele precisa também se dedicar à leitura, e não uma leitura simples, mas de preferência uma leitura que ele não esteja habituado, porque isso vai exigindo que a sua mente, que os seus olhos possam buscar o entendimento. Há alguns anos atrás, eu ainda estava na academia ainda, estudante de pedagogia, eu comecei a escrever muito e à medida que eu escrevia, eu passei também a estudar sobre poesia, sobre dicionário. Então, eu lia muito poesia, muito dicionário. Isso me ajudou muito com as palavras, né? Me ajudou muito com a questão de observar uma palavra e também decodificá-la, saber o seu significado. Então, um outro conselho que eu dou é que o professor, que o estudante de pedagogia, ele se alinhe aos textos, ele seja um bom leitor, né? Ele seja alguém que esteja ligado aos textos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Bom, então esses dois princípios, eles podem ajudar muito dentro da ação da retórica. O professor, ele pode construir, digamos assim, uma plataforma para que a retórica passeie dentro da movimentação do professor, dentro e fora do ambiente escolar. Aqui tem uma frase que diz assim: as pessoas até que não prestam muita atenção no que lhe dizemos, mas no como lhe dizemos, na forma como lhe falamos. Então, uma boa parte dos nossos alunos não vão prestar atenção naquilo que a gente fala. Ele vai prestar atenção na forma como nós estamos lhe falando. Por isso que a retórica é importante, porque vai ter tempo em que o professor precisa falar com uma veemência, precisa levantar um pouco o tom da sua voz, vai ter um momento que ele precisa baixar um pouco o tom da sua voz. O professor precisa saber distribuir o conhecimento também na forma como fala. É distribuir o conhecimento também na forma como ele vai falar. Às vezes, aquele professor mais rude, mais bravo, ele talvez não vai alcançar tanto o coração dos seus alunos, porque na hora de transmitir o conhecimento, ele está transmitindo com muita rispidez. E a retórica, ela se torna um componente importante na vida do professor, porque vai fazer com que o professor possa destilar o conhecimento de uma forma melhor. Esta é uma das principais missões do professor. Qual missão? O que seria de fato essa missão do professor? Organizar o pensamento e a fala, tá? Quando o professor organiza o seu pensamento e a sua fala, ele expressa conhecimento de uma forma mais viva, de uma forma mais apaixonante. Ele precisa expressar o seu pensamento e a fala através do conhecimento de uma forma mais apaixonante. Eu lembro até de um amigo, ele, assim que chegou na escola onde eu trabalho, ele, conversando conosco, pediu alguns conselhos e eu disse: olha, eu te dou dois conselhos. O primeiro é que você deve ser amigo das pessoas certas, e o segundo é que você deve cativar os seus alunos. E algum tempo depois eu o vi, né, sentado com alguns alunos, e os alunos ali à sua volta, conversando com ele, perguntando. E depois eu falei para ele assim, eu disse: olha, tu lembra do conselho que eu te dei? Ele disse: eu só lembro de um. Eu disse: qual é o conselho? Ele disse que eu devia cativar os alunos. E eu disse: olha, tu tá de parabéns, porque você cumpriu essa missão. E uma das coisas que me chama a atenção naquele professor é porque a forma de ensinar, ele sabe usar a retórica, ele sabe usar todo o componente da retórica, desde da organização do discurso, do pensamento,
até a expressividade da fala, que é a oratória. Então, nós temos aqui as divisões do discurso e a fala do professor. Durante bastante tempo, a retórica foi uma das bases da educação de jovens durante a Idade Média. Era ensinada nas universidades, fazendo parte das 3 artes liberais, juntamente com a lógica e a gramática. Então, nas universidades, passou a utilizar a retórica como uma das principais artes do conhecimento, né? Junto com lógica e gramática. E a gente aprende que utilizando a retórica como esse componente, como esse instrumento, a gente vai começar a ter a capacidade de organizar esse discurso, essa fala, né? Então eu uso a retórica, eu uso a oratória, eu uso a lógica, eu uso a gramática e eu vou organizando melhor o meu discurso para que o meu aluno, para quem esteja me ouvindo, seja na sala de aula, seja fora do ambiente escolar, seja num seminário, num debate, seja nos tribunais, em qualquer lugar, a pessoa me ouça e consiga me entender de uma forma clara, de uma forma objetiva. Então a gente tem, de acordo com a retórica, o discurso pode ser dividido em 5 partes cruciais. A primeira delas é a invenção, e a invenção é o conjunto de todos os princípios relacionados com o conteúdo. Então, tudo que eu estou relacionando ali ao conteúdo é a invenção. Todos os princípios que eu vou relacionando ao conteúdo que eu vou trazer, ao discurso que eu vou expressar, é invenção. Segundo, disposição, que corresponde à estrutura das formas de conteúdo. Bom, então aquilo que eu utilizo, né, as estruturas que eu vou utilizando para expressar o meu conteúdo é o que eu chamo de disposição. Elocução, a expressão do conteúdo de acordo com o estilo apropriado. Então, a forma como eu expresso o meu conteúdo tem um estilo, deve seguir um estilo. E esse estilo vem justamente da disposição. Uma vez que eu consegui estruturar, organizar o meu discurso, eu preciso saber expressá-lo de acordo com o estilo, de acordo com o momento, de acordo com a situação, de acordo com ali o que eu estou vivenciando, o que os meus alunos estão vivenciando, ou que as pessoas que estão a me ouvir estão vivenciando. Fixação é a quarta parte, né? Consiste na memorização do discurso em questão. Isso não significa que você vai decorar o discurso, mas significa que você vai aprender o discurso, né? Significa que o discurso tem um trilho, né? Tem um começo, tem um meio e tem um fim. E que você precisa saber como começar, você precisa saber como passear por dentro das linhas, andar por dentro das linhas e também saber como finalizar. E o último, que é a ação, é o ato de proferir o discurso, né? Digamos assim, a oratória. Na teologia a gente chama essa parte de homilética, né? Que é a arte de pregar. Então a forma como você vai proferir esse discurso é a ação. Bom, então nós temos aqui a base da retórica dentro da ação pedagógica e a gente aprende que o discurso do professor deve abrir um leque com várias dimensões. E essas ações, elas podem enraizar os alunos dentro do ambiente ensino-aprendizagem. Ou seja, você como professor pode trazer os alunos para dentro do ambiente da aprendizagem utilizando o seu discurso, utilizando a retórica. Eu, há algum tempo já, ministro no ensino fundamental 1 e 2, a disciplina de História da Religião. E na maioria das minhas aulas,
eu conto histórias que tenham a ver com o princípio que eu estou ali ensinando e que também está associada ao que eu vivi, a algo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência. E isso se tornou uma marca das minhas aulas. Todas as aulas, os meus alunos pedem: professor, você pode nos contar uma história? E eu sempre separo uma história que está relacionada àquele conteúdo que eu estou ali ministrando. Um exemplo, eu estava ministrando no quarto ano do ensino fundamental. E a minha aula era sobre o rei Salomão. E o tema da aula era sobre humildade. E eu falando, contando a história de Salomão ali no livro, junto com eles, e dizendo que o Salomão, ele poderia ter pedido tudo, o que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria. E Deus viu que Salomão tinha um coração humilde. E aí eu peguei o princípio humildade e transportei a humildade a uma história que eu contei quando eu vivi quando era criança. Minha mãe me ensinando o que de fato era ser humilde, que a humildade não estava ligado à pobreza, ao se vestir, não estava ligada a essas situações, mas humildade é a capacidade que eu tenho de reconhecer, de saber aprender. E aí eu contei uma história e eles entenderam esse princípio e entenderam também pela história que eu contei. Ou seja, eu utilizei o discurso, eu utilizei as ferramentas da retórica para aplicar um princípio. E o professor precisa saber utilizar a retórica para aplicar um princípio, para expor o conhecimento, para expressar a sabedoria. A retórica pedagógica tem que ser prazerosa, você tem que ensinar de uma forma apaixonada, você tem que ligar as dimensões dentro da sala de aula para que aquilo que você fale ligue o aluno, ligue o coração e a mente dele ao princípio que você está ensinando, ao conteúdo que você está ensinando. Afinal de contas, o aluno ele não é só para simplesmente captar o conhecimento ali na sala de aula, mas ele vai também expressar aquilo lá fora, aquilo que aprendeu do lado de fora. Então eu entendo que a fala do professor, ela deve expressar, redimensionar, ela deve forjar o conhecimento. Ela deve expressar, trazer um redimensionamento dentro daquilo que está a se ensinar no ambiente escolar, seja na sala de aula, seja fora da sala de aula. O professor é ali um mestre do saber e a retórica se torna esse instrumento poderoso para fazer com que o aluno ele possa aprender de uma forma mais apaixonante com o seu mestre, com o seu professor. Eu sempre digo que aí é que faz a diferença na hora de dar do aprendizado ou da assimilação, né? Eu digo que às vezes o aluno ele só aprende, mas o ideal era que ele deveria assimilar, porque quando você assimila, você está pegando o princípio para viver em toda e qualquer parte da sua vida. Então a retórica é um instrumento poderoso que vai fazer com que o professor ele desperte o assimilar do conhecimento no coração dos seus alunos. Bom, aqui nós temos o conteúdo do discurso e essa parte eu quero frisar utilizando aqui uma figura importante dentro da filosofia, como em todas as ciências sociais, que é o Aristóteles. Aristóteles ele foi aluno de Platão, né, do grande Platão, filósofo grego, e também foi professor do Alexandre, né, o Alexandre o Conquistador, o Alexandre que conquistou muitas e muitas
lugares, países com o seu exército, né? Alexandre, ele aprendeu não só a arte de conquistar, mas como também a arte de discursar. E essa parte, ela ficou encarregada do seu grande mestre, o Aristóteles. O Aristóteles, ele foi o fundador da escola peripatética. E por mais que soe estranha essa palavra peripatética, mas essa palavra significa ambulante, itinerante. Por quê? Porque a escola do Aristóteles, eles ensinavam caminhando, né? Eles ensinavam caminhando. E à medida que eles caminhavam, o Aristóteles ia ensinando, trazendo os princípios. Por isso que foi chamada de peripatética, né? Porque é uma escola que se movimenta, né? Que passeia. E Alexandre funda um ginásio, né? De educação chamado Liceu, né? Em homenagem a Apolo, né? E nesse ginásio chamado Liceu, nessa escola, havia um grande bosque, né? Ao redor. E lá eles caminhavam com muita facilidade, obviamente. E essa escola, ela traz, à medida que vai se organizando, ela vai trazer de uma forma mais específica os componentes do discurso, né? E a gente aprende então que o discurso tem os componentes. Nós vimos que eles têm a sua parte. Agora nós vamos ver os componentes, tá? Ou seja, eu preciso entender, explicar para vocês algo importante. As partes do discurso, como ele é ali organizado. Agora a gente tem aqui os componentes do discurso, que é a fundamentação, no que o discurso se fundamenta, as raízes, digamos assim. E a gente aprende que a situação retórica envolve três componentes: o ethos, o pathos e o logos. São três os componentes aqui do discurso, três as raízes do discurso. E a gente vai ver na outra aula esses componentes também dentro da ação do pesquisador. Nós estamos vendo primeiro dentro da ação do professor, tá? Então vamos para o primeiro elemento, que é o ethos. Ethos é toda fala que constrói credibilidade, tá? Toda fala que instiga, que promove a confiabilidade. Tudo aquilo que você fala de você, tá? Tudo aquilo que você fala sobre você, sobre quem você é. Por exemplo, eu comecei a aula falando de quem eu era, tá? E tudo que eu digo de mim que constrói credibilidade, isso é o ethos. É até daí que surge a palavra ética, né? Dessa raiz. Então, tudo que você fala de você, tudo que você declara sobre a sua pessoa é ethos, que vai trazer credibilidade. Eu lembro até que uma vez estudando um determinado assunto, eu me deparei com uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, acho que na década de 60, 70, e naquela época as famílias não queriam mais receber os vendedores, né? Batiam a porta. A gente vivenciou isso muito aqui nos anos 90, no começo dos anos 2000. E muita gente não queria receber aqueles vendedores porque não sabiam quem eram, não conheciam aquelas pessoas. Então não abriam as portas. E aí a indústria, o comércio, teve que fazer uma pesquisa a saber por que as famílias não recebiam os vendedores. E a maioria esmagadora colocou nessa pesquisa que não conheciam eles, não conheciam de onde eles vinham, eles não tinham credibilidade. Então eles tiveram que fazer com que os seus vendedores
ao chegar numa casa, se apresentassem, dissessem quem eles eram, é, de onde eles eram, para que aquele discurso desse credibilidade na hora de vender. E isso fez uma total diferença. Então, o discurso no qual eu falo de mim é o ethos. É toda fala que constrói credibilidade, tá? Toda fala que constrói credibilidade. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que eu fiz um curso intensivo de hebraico, sou professor de hebraico na área teológica. Também fiz um outro curso de licenciatura em filosofia. E tudo que eu digo, que eu vou falando sobre mim, que vai me dar uma credibilidade, é o ethos. O segundo componente aí do discurso é o patos. E o patos é o conteúdo emocional, é aquilo que estimula as emoções. Você está vendo aí que na figura, o patos, ele está representado por um coração, né? Então, o conteúdo emocional é a voz que promove, desperta a emoção, produz e estimula as emoções. Então, quando você fala, quando o seu discurso traz essa emoção, traz essa vivência apaixonante, você está utilizando o patos. Por exemplo, eu digo que o professor, o mestre do saber, ele tem que cativar, ele tem que assimilar, ele tem que forjar essas ações produzidas de um discurso emocionante. Então, toda vez que o professor ele expressa a emoção, ele cativa o coração do seu aluno. Ele mexe com o coração do seu aluno. E esse é o componente chamado patos. Toda vez que você usa na sua aula, no seu discurso, essa ação emocionante, essa pegada emocionante, você está utilizando o patos, tá bom? O impacto do conteúdo que o professor diz é capaz de abrir ou fechar portas. Tudo aquilo que você está dizendo na sala de aula, você pode fechar a porta para um aluno, você pode abrir uma porta de transformação na vida dele. E isso vem muito através do patos. Eu lembro de uma experiência que eu tive no 7º ano, de um aluno que ele estava lá atrás, não prestava muita atenção. E quando eu contei uma história, que eu trouxe um conteúdo emocional ali a aquela situação, quando terminou a aula ele saiu atrás de mim e ele me chamou e disse: tio, eu quero aprender mais sobre essas histórias, eu quero ser diferente. Então isso movimenta o coração do aluno, né? Isso movimenta a sua ação. O patos, ele é um instrumento que pode transformar a vida de um aluno. E o terceiro aí, o logos, né, que é representado pela lógica, né, pela razão. A palavra logos significa literalmente palavra, né, verbo. E o logos aqui é o conhecimento lógico, racional. E é tudo aquilo que é fundamentado, que é comprovado. Ou seja, tudo que você utiliza no seu discurso que é fundamentado, que é comprovado, isso é logos, é o seu conteúdo racional. Por exemplo, você vai utilizar dados de uma pesquisa, você vai utilizar uma ação que a ciência já confirmou, um conceito que a ciência já confirmou. Isso é logos, isso é o seu conteúdo racional. Então, essas são as três raízes do discurso. Esses são os três elementos da ação retórica, do conteúdo ou da situação retórica, tá? E assim, eu me despeço dessa primeira aula, lembrando que nós deixamos 2 trabalhos, e o primeiro é um questionário que está relacionado à apostila, e o segundo é um texto dissertativo no qual você vai escrever
tratando sobre essas aulas que nós estamos aqui passando, os slides que nós estamos aqui trazendo a todos vocês. Muito obrigado.